Olá, olá, tudo bem? Bom, eu sou Adonias. Posso falar com você uns minutinhos? Pode ser? Tá valendo? Então vamos lá. Bom, bem-vindo ao nosso canal Renda de Empreendedor. Talvez seja a sua primeira vez e por isso quero te convidar, desde já, para deixar o seu like, talvez para se inscrever no nosso canal agora mesmo. Você pode clicar no botãozinho aí de se inscrever e clicar aí também nesse tal do sininho aí, para que você possa receber as notificações das novidades que a gente vai estar compartilhando daqui para frente, tudo bom? Tá, então, vamos lá então, Andreas. Qual que é a grande ideia de hoje? Qual que é a grande novidade de hoje que você vai revelar para nós? Bom, hoje eu quero continuar falando um pouco da minha história de empreendedor e o que me influenciou a ter essa vontade de querer prosperar em todas as áreas, de querer ser um empreendedor de sucesso. Tudo bem, então? Bom, eu não sei se em algum momento, eu acho que a maioria dos empreendedores da atualidade, os empreendedores inteligentes aí, eles já leram um famoso livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, do grande Roberto Kiyosaki, tá? Esse livro foi um best-seller e continua aí, tá à disposição aí, um dos livros mais vendidos nessa área de mentalidade, na área do empreendedorismo, tá? Tá? Essa coisa de mindset, tá? Do empreendedorismo. Tudo bem então. Então é o seguinte, o que acontece? Inspirado nesse livro, eu criei a minha própria versão do Pai Rico e Pai Pobre. Mas como assim, Andrés? Mas como assim? Mãe rica e pai pobre? Pois é, essa é a proposta desse vídeo e a partir de agora eu vou começar a explicar e ao longo do vídeo você vai entender o porquê, tudo bem então? Então vamos lá então. Bom, hoje em dia nós estamos vivendo um momento bastante privilegiado, com muitas opções, muitas ferramentas tecnológicas, as redes sociais, muitos aplicativos, Facebook, tem Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok, TokTok e tal, essas coisas todas aí, né? Pois é, na época do meu pai, ele nunca precisou gastar nem tempo e nem dinheiro com essas coisas não, tá? Esse negócio de modernidade aí, esse negócio de zap zap, esse negócio de aprender a ler e escrever, nunca fez falta pra ele. Bom, então como eu estava falando, meu pai sempre foi muito prático, tá? Muito direto, tá? Nas coisas dele, bem decidido, né? Ou você era rico, ou você ia para o céu. Ou você era crente, ou você ganhava dinheiro. Então, era mais ou menos assim. Então hoje, se você tiver a oportunidade de conversar com ele, e vocês começarem a trazer o tema financeiro para entabular uma conversa com ele, ele vai começar a apresentar para você, algumas dessas citações. Por exemplo, enche o bucho e padece o luxo. Ah, o dinheiro é a raiz de todo mal. E só depois de eu adulto, depois de eu constituir família, é que eu fui perceber que, na verdade, é a falta do dinheiro que causa muitas tragédias, muitas vezes. Tá? Você quer ver? Deixa o dinheiro faltar na sua casa. Como é que sua esposa reage? Como é que você reage? Tá? Tá, outra citação bastante comum que ele gosta de citar é o seguinte: melhor um pouco com Deus do que a casa cheia e confusão. E é interessante contar para vocês que lá em casa a gente sempre teve as duas coisas. Como assim, Adonias? A gente sempre teve as duas coisas. Pouco e confusão. Pois Eu não perguntava nem o que te arrependo. Cala a boca, não fala mais porra nenhuma. Pois era assim mesmo, tá? E outra coisa, uma das histórias bastante comum, meu pai gosta de contar, se você pedir para ele contar, ele vai te contar de forma bem dramática. É aquela história do Lázaro e do homem rico, aonde o rico sempre se acaba na pior. Ele sempre, o rico sempre vai acabar na pior, com a língua petrificada, concretada, morrendo de sede, tá? Então era assim. Bom, gente, é o seguinte, faz sentido destacar para vocês que naquela época, na década de 90, ainda era uma época que lá no interior, lá na roça, lá na vila, era bastante comum você colher tudo da terra, né? O essencial para sustentar a família ali, você podia colher tudo da terra. Você plantava uma roça de arroz, uma roça de feijão, uma roça de milho,
e aí colhia ali o mantimento ali para o ano todo, né? Você fazia aquela previsão que aquele mantimento, aquela colheita ia dar para atender a sustentar a família durante o ano todo, tá? E, então muita coisa que a gente não colhia, ou que a gente tinha possibilidade naquela época de trocar com os vizinhos, tá? Então era muito comum, de repente você tinha arroz, você ia lá com o vizinho e trocava por farinha, né? Você tinha manteiga do porco, tá? Manteiga do porco, e você podia ir lá e trocava por arroz, trocava por farinha, tal. E era essa troca, né? Eu me lembro muito daquela coisa do escambo, lá naquele tempo da história dos indígenas, né? Quando os portugueses chegavam no Brasil. Mas não é pra tanto também, né, Adonias? Ah, tô cansado, velho. Olha lá. Me derrubaram! É uma aldeia índia. Bom, o seguinte, então era assim. Então acho que por isso que o dinheiro não era tão importante, né? Ele tinha um essencial ali. O objetivo dele é estar sossegado, era o conforto. Enche o bucho e padece o luxo, tá? O luxo lá em casa não tinha muita vez não. Não tinha muita vez não. Nossas camas de dormir era a gente mesmo que fabricava ali, tudo. Era nos colchões com as folhas de bananeira, era aqueles capim de campo roçado, capim seco e tal. E era taboa. Ah, gente, que coisa, né? Então era assim. Então, talvez por isso o dinheiro não era tão apreciado, né, pro meu pai, na visão do meu pai. Porque tudo, a maioria das coisas eu conseguia ali, a própria natureza plantava e colhia e dava um jeito ali para ir garantindo o sustento da família, né? E foi assim. E aí, pai? Pega esse aqui, moço, é melhor. Melhor, é? Roça mais rápido isso aqui. 2 tempos. Depois você já tá até com o cabo quebrado, ó. Falando da mamãe, igual os baianos, falando de mãezinha, falando de manhinha. Então é o seguinte, bom, a mamãe, ela sempre teve essa pegada, essa visão mais empreendedora. Ela sempre queria algo a mais, tá? Ela não estava só preocupada em encher o bucho ali, tá? No mínimo ali para sobrevivência. Ela queria buscar algo a mais e procurava granjear, tá? De outras maneiras, tá? Sempre que passava aqueles camelô por lá, lá na vila, lá em casa, no interior, passava aqueles camelô vendendo confecções, ela buscava fazer parceria, tá? Costumava fazer parceria. E eu até me lembro do Seu Riba, né? Era uma animação quando o Seu Riba passava por lá, ele trazia as confecções. E a mãe então ia vender aquelas confecções, às vezes era roupa, às vezes era cosméticos, às vezes era brinquedos. E quando era a vez dos brinquedos a gente aproveitava, né? E aí o seguinte, então era assim, a mãe sempre teve essa visão mais empreendedora. Sempre que a gente, às vezes eu pedia para ela uma bicicleta, que naquele tempo o sonho de todo menino era possuir uma bicicleta, né? Então, mamãe, compra uma bicicleta para mim. E aí ela falava assim, filho, quando a gente ricar, um dia, quando a gente ricar. Então eu sempre percebia nela que ela tinha essa visão, né? Pelo menos essa ilusão de que um dia a vida, que a gente podia mudar de vida. Porque de casa a gente não mudava, tá? Mesmo a nossa casinha, o nosso casebre sendo ameaçado pelas tempestades das épocas, das estações chuvosas, de todo ano, a gente permanecia ali naquela mesma casa. E, para falar a verdade, eu nem sei se a gente poderia chamar aquilo de casa. Porque quando chovia, você não está entendendo, quando chovia lá em casa, chovia muito mais dentro de casa do que lá fora. Tá? Às vezes acontecia aquela chuva tão forte, aquela tempestade com chuva tão violenta, que o pai subia para cima da casa para segurar, eu acho que as 2 únicas telhas que restavam em cima, tá? Ele para segurar as telhas ali. E eu ficava embaixo ali, segurando a porta ali e orando ali. Oh meu Deus, tomara que a chuva passa, né? Tomara que a chuva passa logo. Foi a época que eu fui mais crente, sabe? Pense no homem de fé. Tá? Era eu, ali orando. Oh meu Deus, tomara que essa chuva passa logo, né? Eu ficava orando ali para a chuva ir logo embora, cessar. E aí era assim.
tá? Era uma adrenalina pura, era uma aventura e tanto, né? E teve uma certa vez, um certo dia, a nossa casinha, nosso casebre lá, foi surpreendido com uma ventania tão forte, uma chuva forte. E não sei se era quase a noite já. Sei que de repente ficou tudo escuro, né? Aquela chuva forte mesmo. E assim, o pai subiu lá para cima do telhado da casa. Subiu para cima da casa para segurar as telhas. E pediu para a mamãe: ô senhor, vai lá para fora lá, segurar. Vai ver lá, se a telha cair, se a telha for cair, você apara a telha. E a mãe, determinada, corajosa, destemida, correu para lá. E foi para lá esperar a telha. Gente, e foi de repente, aquela ventania, aquele vento, aquela onda de vento, sabe? Veio assim e tomou a telha e levou a telha em direção à mamãe. E eu não sei com que velocidade, eu não sei como que a mãe correu e se escondeu de trás do limoeiro, de trás do pé de limão. A telha, pá, esparramou no chão, virou 50 e pouco tantos pedaços. E graças a Deus, hoje nós temos uma mãe viva. Ela superou tudo isso. Assim, gente, fazendo um resumo aqui de tudo que meus pais fizeram, do que eles não fizeram, eu reconheço que eles agiram como humanos. E como humanos, eles estavam sujeitos a ter qualidade e defeitos, como outro ser humano qualquer. Como eu, como você, como os pais de hoje, tá? Então era assim, de tudo que eu recebi dos meus pais, eu agradeço muito. Sobretudo eu agradeço pela vida que eles me deram. Porque simplesmente pelo fato deles ter feito tudo, da minha mãe feito tudo para mim nascer vivo, com vida, né? Já era o bastante para mim ser grato por eles, grato por ela a vida toda, tá? Então eu agradeço os meus pais. Graças a Deus os dois estão vivos hoje e estão seguindo o seu caminho, a sua história, graças a Deus. E hoje eu sou esse homem, sou um adulto bastante para fazer minhas escolhas, e estou seguindo o meu caminho, construindo a minha própria história, né? E decidi vir para Goiânia e me tornar milionário, começando vendendo trufas. Será que a gente chega lá? Bom, vou compartilhar com vocês as próximas etapas. E desde já eu conto com a sua atenção, com o seu apoio, e quero te agradecer pela tua atenção, tudo bem? Então por aqui é a história de hoje, encerra a história de hoje.